Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou Rafael Nassif e a nossa convidada de hoje, doutora Cláudia Goulart, eu tenho certeza que vai ser uma conversa espetacular, só pelo bate-papo que a gente já teve aqui prévio. Sério, você vai gostar. Então fica antenado aí. Dá o seu like, dá o seu... subscreva, deixa aí seu comentário, suas perguntas. Tenho certeza que vai ter um montão de perguntas aqui hoje, viu, professora? Tá ok. Minha querida professora doutora Cláudia Goulart, que é formada em Educação Física, trabalha nessa área motivacional, mestrado e doutorado na área da saúde, professora universitária, Eita. Ganhando prêmios internacionais por aí, porra! Você trabalha com o quê, assim, mais especificamente hoje? Qual que é a sua lance aí hoje? Aí? Olha, Rafael, eu acho que esse negócio de falar assim, o que você trabalha? Eu acho que a vida hoje é tão ampla, né? Então, assim, eu trabalho numa universidade pública brasileira. Qual universidade? Na UNB. Universidade de Brasília. Na Universidade de Brasília, em Brasília. Nasci no Rio de Janeiro, me formei na UFRJ, em Educação Física na UFRJ. Fantástica a universidade, a Faculdade de Educação Física na UFRJ. Tá, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É só porque nem para todo mundo, como isso aqui é muito ouvido em Portugal, quando você fala UFRJ, as pessoas não necessariamente sabem o que é. Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde tem um campus vasto para atividade física. Então, tanto para a área do conhecimento quanto para a atividade física, realmente foi muito, muito rico para a minha formação motora e de convívio com os meus amigos, tá? Aí, depois de alguns anos, eu me mudei, depois de trabalhar um tempo no Rio de Janeiro, como professora das escolas públicas do Rio de Janeiro. Eu achei que eu estava me expondo muito em situações de vulnerabilidade. Surgiu uma oportunidade, eu trabalhava em áreas assim bem complicadas em termos de segurança, bem complicadas. E já estava mais de uma década. Você ia lá dar as aulas em escola pública, em bairros talvez mais carenciados e tal, e aí você se sentia vulnerável a algum perigo que você corria? Sim, no meu deslocamento. Na escola era maravilhoso. Tá. Eu apaixonada. Todo mundo chamava, tá. Saí de lá realmente muito triste, porque era um trabalho, sabe? Você vê que você realmente está chegando na população, está ajudando, está levando uma boa aula, uma excelente aula, sabe? Conversando. Então, eu era apaixonada. Mas o deslocamento era muito assaltada. Sério? Era, e assim, é muita pena, porque tem crianças extremamente talentosas nessas regiões. Pois é. E eu ficava realmente impressionada. Eu saía da Zona Sul do Rio de Janeiro, andava uns 50 quilômetros, e em locais assim muito... Você viajava mesmo, era longe pra caramba. Mas era lindo, eu realmente gostava bastante. E eram muitas horas de deslocamento, isso tem bastante tempo, né? E aí eu falei assim, para o meu futuro, eu acho que isso aqui não é bom. E eu comecei a receber amigos de Brasília em casa para tirar as férias. Eu falei, eu vou tentar ver se lá dá certo. E assim que eu cheguei, eu já consegui um contrato, menos de meses eu já estava na universidade, aí em um ano já tinha passado num concurso em primeiro lugar. Aí, sabe, Rafael, quando tudo vai fluindo... Fluiu. Aí eu falei, eu acho que aqui é o meu lugar, sabe? E aí você está morando em Brasília já, Moro então, em Brasília, já tem 28 anos. É boa a cidade, né? Brasília é bom, né? Muito boa, porque tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Você pode manter a sua cultura. Você tem ao redor um cerrado riquíssimo. Você está no meio do país, praticamente. Então, você tem as radiais que cortam o Brasil. Então, você conhece vários, né? Se você tiver um bom 4x4, você viaja para muitas regiões assim que pouco conhecidas. Muito pouca gente conhece. Muito pouca gente conhece. Então, assim, realmente para mim é uma experiência completamente diferente sair da Zona Sul do Rio de Janeiro, ir para uma universidade onde tem professores de vários locais também do Brasil e a região. Então, assim, realmente a minha cabeça ela mudou. Eu tive que superar muitas questões, né, internas nessa mudança. Era uma menina de praia e virei uma mulher, uma diretora. Atualmente eu sou diretora de esporte, arte e cultura da Universidade de Brasília. Então, assim, as coisas foram fluindo, foram acontecendo, né? E quando eu vi, já estou há 28 anos lá, mas vou ao Rio de Janeiro todo ano. Tá, mas aí, porque o Rio agora, inclusive,
Brasília é calor, né? Mas o Rio tá batendo todos os recordes de calor. Rio eu é vi, pesado eu demais, né? Ainda bem que eu não estou lá, porque eu provavelmente estaria dando aula em locais assim. Não que eu já estaria aposentada no Rio de Janeiro, mas nós nos expunhamos muito ao sol, muito às intempéries, né? Porque professor de educação física você trabalha na quadra de sol a sol. Então, era de manhã quase, assim, no dia amanhecendo, ao dia anoitecendo, a gente estava na Mas Brasília também faz um calorzinho bom de vez em quando, né? Faz, mas agora eu estou na aula teórica. Né? E é mais seco lá também, né? Eu O vou Rio é para a úmido prática, caramba, mas não tanto, né? Tá, mas a sua área aqui, eu sei que a sua área, você fala muito sobre o ego, você fala sobre a motivação. A gente estava falando ali, muito rapidamente, antes Sim, aqui do sim. podcast, para eu tentar entender aqui, você falou sobre 4 áreas que se interligam e tal. Que áreas que são essas? Eu chamo de áreas, será que... Olha Não. só, eu tive o prazer de ser orientada por um professor cubano, em que ele falava assim, que ele conhecia os cientistas, né, da área de psicologia. Ele era um psicólogo do esporte. Ele é um dos... Professor Irã Valdez Casal. Ele já faleceu no meio do meu doutorado, mas uma pessoa incrível e que me ensinou que tanto o conhecimento norte-americano quanto um conhecimento da Rússia, né, dos países mais do leste europeu, quanto os países Estados Unidos, Canadá, etc., Cuba, Brasil, dialogar com essas duas regiões era extremamente rico. Então, normalmente, quem estava no leste europeu estudava o leste europeu, quem estava do lado de cá estudava mais os teóricos ou europeus ou norte-americanos, né? E ele juntava esses conhecimentos e me ensinou muita coisa sobre a psicologia do esporte. Eu tive com ele uns 10 anos. Olha. E ele me apresentou alguns... Ele falou, olha, Cláudia, essas teorias são bem interessantes de você trabalhar no seu mestrado. Então, eu estive com ele numa pós-graduação em Psicologia do Esporte, especialização, né? Depois de mestrado e parte do doutorado. Ele orientou o doutorado, mas só não finalizou a orientação. E eu comecei a estudar as questões de autossuperação, as questões de ego, as questões da tarefa, as questões do comportamento humano. E é algo que assim, me encantou, assim, praticamente 20 anos eu estudo isso. Então, eu ministro essa disciplina na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação Física. Como é que chama essa disciplina? Introdução à Psicologia do Esporte. Ok. Tá? É uma introdução bem vasta, Pois por é. sinal. Que aí você toca nesses pontos, que é a autossuperação do atleta. Eu troco em vários pontos, mas, na realidade, como eu vou falar do esporte, a gente acaba falando do indivíduo, né? Então, os alunos vão para a aula achando que vão falar só do esporte. Na realidade, nós temos que falar das nossas emoções. Claro. Porque o esporte é algo muito delimitado, né? Você tem um tempo, você tem que cumprir, você treina e, de repente, o que acontece ali que te dá um branco, né? Quais são os processos internos que aconteceram que você tem dificuldade de efetivar aquilo que você treinou? O que aconteceu internamente? Então, não só as teorias motivacionais, tá? Mas a gente trabalha as questões de enfrentamento, as questões de personalidade, as questões de como é que você trabalhar individualmente, coletivamente. E aí, o que eu pesquiso mais e que eu aprofundei mais foi a teoria que é... Qual é que é as metas de realização ou metas de conquista, que significa que qual é a sua intencionalidade para chegar a um determinado objetivo. Você pode falar assim, olha, eu quero construir uma casa, ou eu quero arrumar um emprego X. Mas qual é a sua intenção nisso? Não, eu quero... Não. Então, vai envolver o seu esforço, a sua persistência e o seu ego. Né? Como é que está o teu ego? Não, eu quero construir para mostrar para as pessoas que eu sou capaz de construir. Né? Eu quero construir porque eu quero aprender como é que vai ser essa construção e eu quero chegar lá. Então, tem esse diálogo. Na realidade, então, que a John Dewey e o John Nichols, eles falam que existe uma intenção para você chegar num objetivo. E aí eles vão dialogar com o ego, um equilíbrio entre o ego e a tarefa. E quando eu comecei a aplicar... Peraí, então um equilíbrio entre o ego e a tarefa. Aquilo que você quer alcançar, aquilo que você deseja. Sim. Você tem uma conversa interna com o seu ego, com você mesmo, para tentar entender. Ou seja, o que eles dizem, então, é isso. Ou seja, todo objetivo, ele passa por um
Tem uma intencionalidade. Tem uma intencionalidade. Qual é a sua intenção? Então a gente pensa, qual é a Só sua que será intenção? que nós sabemos? Assim, Não, isso não. aí é automático. Aí a gente vai vendo. Porque pelo comportamento a gente sabe o que está acontecendo. Pelo comportamento. Então a gente vai avaliando, vai dialogando. Então, essa foi assim uma pesquisa que eu fiz tanto no meu mestrado quanto no doutorado. E aí eu fui modificando, eu fui assim, conversando com os técnicos, conversando com os atletas, fazendo avaliação dos atletas de alto rendimento brasileiros, tanto esportes individuais, coletivos, eu comecei a pegar assim, a observar que eu tinha um conceito e que não era muito daquela forma. Então, eu imaginava sempre que o ego devia estar muito baixo e o esforço sempre muito elevado. Esse era o conceito. Cara, mas vamos definir ego aqui, só para as pessoas. Vamos lá voltar um pouquinho aí. Tá. O que é o ego? Assim? Porque é um termo... Enfim, todo mundo já ouviu falar em ego, todo mundo acha que tem uma ideia do que é, mas o que... Se a gente puder descrever assim, um pouquinho, o que é o ego? Olha, Rafael, eu vou falar como uma professora, tá, de educação. Não vou falar que, obviamente, que um psicólogo ele iria fazer um podcast só para falar sobre o eu, o ego, o self, entendeu? Pois é. Não é o meu caso. Então, assim, a gente trabalha mais numa construção social, comparativa, para você chegar a um determinado objetivo. Então, esse ego ele se constrói, né, e se constitui a partir do convívio com os pais. Então, ele é um eu social, assim. Certo. Então, como é que eu me vejo em relação aos outros, sabe? Como é que eu me vejo em relação a uma tarefa? E aí, Rafael, eu comecei a ver que só eu falar da teoria das metas de realização, que é o foco do meu mestrado e doutorado, existiam algumas questões que ele não explicava. Então, eu fui nas outras teorias, que é do autoconceito, da Carol Dweck e do, se não me engano, do Elliott, ou Leggett, eu não sei. Mas a Carol Dweck é um deles, tá? Onde ela vai falar das variáveis entidade, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Que é que está no livro dela? O Mindset. O Mindset, né? Exato. Então, assim, eu já leio a Carol Dweck, já tem quase 20 anos, tudo em inglês. Alguns livros ainda não chegaram no Brasil, né? Então, eu fui vendo que, assim, existem algumas... Aí você começa a participar de congresso, um congresso, assim, que existem pessoas de empresas. Então, você vê que o que você está estudando no esporte, ele cabe também. Claro. Algumas questões dos executivos na empresa. O que aconteceu? Por que ele se comportou dessa forma? Tá? Tem a teoria da autoeficácia, do Albert Bandura, onde ele vai falar de 5 variáveis também. E tem uma outra, qual é? São 4, qual é a quarta agora? Bom, depois eu lembro. Também não interessa, Você vai lembrando ao longo do porque caminho. Tem hora que você fala... fala... lembrei. É a teoria da autodeterminação do Deci Ryan, onde eles vão falar das questões, as variáveis, né, da motivação extrínseca e do intrínseco. Okay. Então, o que as pessoas sempre falam? Que o ego deve ser baixo e você sempre tem que ter um intrínseco para fazer alguma coisa. Né? Então, uma motivação intrínseca. Você tem que estar motivado, você tem que estar motivado. Gente, as pessoas não estão motivadas. Né? Por exemplo, para eu chegar aqui, será que eu estava motivado? Falei, vou lá, vou cumprir uma responsabilidade que me foi dada. Tá, mas se elas não estão motivadas, o que levam elas a realizar alguma tarefa, algum objetivo? Não, você pode ser um dever da sociedade, ou seja, você não tinha obrigação nenhuma de vir para Portugal, de vir aqui no evento, de estar aqui nesse podcast, nem nada. Mas o que te trouxe aqui? Ou seja, de alguma forma você tem que ter uma motivação para realizar alguma coisa na vida, não? Assim. Aí é que está, por exemplo, na minha idade eu podia estar aposentada. Sim. E por que eu estou aqui? Eu me pergunto também. Deve te dar prazer. Por que você está ali? Já está assim, incorporado em mim a autossuperação. Sabe quando você parece que você... Eu fico assim... Parece que você vai começando, como diz a Carol Dweck, eu vou virando assim uma entidade, porque eu já fiquei fixa. Aí, quando eu vejo que existe ignorância em mim, que existe uma possibilidade de eu crescer e que eu acho divertido, isso é orientação à tarefa, né? E é um desafio, aí eu falo, por que não? Então, assim, muitas vezes, Rafael, a gente cresce, e a gente fixa. As pessoas olham para a gente como uma entidade e a gente para naquela posição. E ela não é humana. É muito interessante quando as pessoas reconhecem a gente. Mas a gente sabe que a gente teve uma história para chegar ali, uma autossuperação para chegar ali. Tá? Então, quando você fala assim, é um desejo de ser desafiada,
tá? E muitas vezes as pessoas fazem o que as pessoas realmente fazem, quando, sabe, que é a teoria da autodeterminação do S. Ryan, que é quando a motivação extrínseca ela está introjetada, é quando eu sei que aquilo é importante e eu tenho responsabilidade. Porque com a motivação intrínseca eu posso desistir. Você sabia disso? Só estudando. Eu posso ser motivado intrinsecamente, mas eu posso desistir. Se eu tiver a mentalidade fixa, se eu achar que eu não posso crescer. Tá. Se você acha que não pode crescer ou que não pode desenvolver, talvez, certas habilidades para alcançar aquele objetivo. Talvez você não seja bom o suficiente, você achar que talvez não seja bom o suficiente ou que não consiga aprender. Por exemplo, se eu posso achar que, não sei, digamos que eu queira participar de um concerto, de um show, e para isso eu tenho que aprender violino para estar nesse show. E hoje, digamos que eu tenho muita vontade de aprender violino, mas posso achar que eu não tenho essa capacidade de aprender violino na minha idade. E aí eu desisto. É mais ou menos isso? Mais ou menos, mas às vezes você já faz aquilo muito bem. Mas você para. Né? É o que na educação física a gente chama também de platô de desempenho. Né? Você para ali. Você fala, cara, eu já sou reconhecido. Entendi. Eu já sou uma entidade. E isso você vê pessoas famosas, executivos, que você fala... Você já viu várias vezes? Eu não acredito que a pessoa fez isso. Eu não acredito que a pessoa... Nossa, fulano, para mim, é uma sumidade. Por que fez isso? Porque ele fixou e ele parou. E ele parou. É muito comum, porque nós somos humanos, Rafael. Pois é. Nós somos humanos e o humano faz isso. Tá? Então, aí vem a construção do ego. Tá? E que é bem interessante. Então, você vê assim, a gente vai dialogando. Autodeterminação, a gente vai falando sobre o autoconceito da Carol Dweck. E eu não vou entrar na autoeficácia do Bandura, porque ele também vai falar nas questões fisiológicas, a não ser que a gente acha que caiba, sabe? Então, como eu ministro... Tudo cabe, mas você trata muito com, sei lá, atletas e etc. O atleta, ele tem uma mentalidade, você acha, um pouco diferente das pessoas do mundo, assim. Ou seja, porque um atleta que treina, por exemplo, para uma Olimpíada e tal, o cara tem que ser muito focado, tem que ser muito resiliente, porque ele também vai ter o platô dele, né? Ele vai ter o platô e ele vai, de alguma forma, em algum momento, ter que superar aquele platô. Muitas pessoas que seriam normais param, mas o atleta... Estou falando atleta de alta performance e alta competição, né? Atleta olímpico, vamos colocar assim. Ele tem que dar um jeito na cabecinha dele e falar assim, não, é só um platô, mas eu vou continuar. Você acha que, para o atleta, ele está mais assim, inclinado a superar todas essas etapas aí? Aí é que está. Aí... O atleta ele não nasce pronto. Ele vai construindo a mente. Tem atletas que são excelentes atletas que começaram porque estava fazendo hora que o irmão estava fazendo judô ao lado, aí ele, também vou fazer porque eu estou aqui. E ele não entrou com vontade. Ele não tinha mentalidade. Então, eu acredito muito, sabe, na construção, eu acredito no ensino, eu acredito em ferramentas específicas para uma determinada tarefa. Acredito em bons professores, em bons mestres, em bons tutores, claro, que vão formar você. Então, o atleta ele não tem essa mentalidade. Ele chegou ali, ele não tem. Poucos têm. Mas um bom técnico, que ele vai passando pelo caminho, porque eu acho que muitos técnicos ou professores fazem você desistir. Então, você vai criando essa mentalidade desafiadora. Quando você vê que fala, eu não acredito que eu consegui fazer tal coisa. Você já fez isso alguma vez? Você fala, gente, eu não acreditava que eu podia cantar, eu não acreditava que eu podia dançar. Porque, normalmente, eu digo o seguinte, não é a mentalidade fixa, é a mentalidade de crescimento. Todos nós temos alguma área da nossa vida que ela é fixa. Que a gente empaca e fala, aquilo ali eu não dou conta. Mas eu acredito que se você tiver ferramenta, se você tiver oportunidade, você é capaz de superar. Tá? Então, um professor que dá uma boa aula, seja numa universidade reconhecida no Brasil, seja na periferia do Rio de Janeiro, mas ele acredita naquele aluno, ele faz esse aluno superar. Só que hoje, muitas vezes, o próprio professor ele não está acreditando. Então, assim, o ensino, quando a gente fala assim, orientação à tarefa e ego, tarefa é persistência, esforço, exercícios. Quais são os exercícios que eu vou fazer? Se eu não tenho um bom tutor, eu não vou conseguir. Então, quando eu reconheço você como um bom tutor meu, tá? Aí é o Albert Bandura que vai falar, uma das variáveis que ele coloca. Né? Se você tem um bom feedback, você cresce.
Então, tudo isso, ele é Pois é. construído. Isso faz toda a A gente- diferença, as pessoas. De alguma forma, você precisa também, né, de um pouco de sorte nessa caminhada, né? É. De estar com pessoas. Porque muitas vezes você não sabe quem é que vai ser o seu tutor, seu professor, você nem sempre escolhe a escola onde você está, o professor que você está, o técnico que você está. E isso pode fazer diferença, Toda a diferença. total, né, na vida de um atleta, de uma pessoa. Eu acredito que um bom ensino realmente muda uma pessoa, mas eu acho também que você não precisa desistir também. Quando você já está adulta, né, você não precisa desistir. Tá? Então, muitas vezes, assim, eu já tive coisas que eu queria muito fazer, e foi horrível a experiência, mas eu queria muito fazer. E aí eu falo assim comigo, não é essa pessoa que vai determinar o seu desejo, é só você buscar outra pessoa que vai te preparar e vai te treinar. Então, eu acredito no treinamento, eu acredito na preparação, e aí você vai mudando a mentalidade. E eu acredito que tem hora que a gente para e acha que virou entidade. A gente tem que tomar muito cuidado quando faz sucesso. Seja um executivo, seja um líder, seja um professor, porque na vida, né, a gente sempre fala assim, agora cheguei. Parece que sempre a gente chegou na porta, né? Agora cheguei. Não existe isso. Não existe chegar. Não existe chegar, existe uma caminhada Existe até o uma fim. evolução, né? Isso, até o fim, eterna. até o último suspiro. Então, assim, cada hora tem uma novidade para Mas aí você tem fazer. que, para ter essa evolução eterna enquanto durar a sua vida terrena, né, digamos, você tem que... essa motivação é que não pode parar. Porque eu vou te falar uma coisa, olha, a minha experiência pessoal. É engraçado, porque às vezes eu desenvolvo algumas coisas e eu faço alguma coisa, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, mais simples para tentar explicar. Eu sou uma pessoa que nunca vou fazer a mesma corrida 2 vezes. Então eu cheguei lá a fazer um meio Ironman, depois eu fui fazer outro. E aí tá bom para mim, eu não quero ir de novo tentar melhorar meu tempo. Eu tive aquela experiência e acabou. E eu vejo, por exemplo, amigos que correm maratona. E todo ano, às vezes, ele quer correr a mesma maratona para melhorar um pouco ali o índice dele. E isso também na minha vida profissional. Ou seja, eu sou uma pessoa, Rafael, que eu gosto de ver, desenvolver, ter novos desafios. Novos desafios. E eu quero fazer isso e desenvolver aquilo. Aí eu faço um evento, sei lá, na área de desenvolvimento humano. Mas parece que uma vez que eu fiz, está feito. Eu não, sabe... Eu tenho que criar. E eu vejo que outras pessoas não. Que elas conseguem todos os dias fazer a mesma coisa para sempre, desenvolve, cresce naquilo, e vai, você vê, passa 10 anos, aquela pessoa está falando do mesmo assunto, da mesma coisa. E tal. O que eu acho louvável, mas eu não. É difícil. Ou seja, aí o que eu ia voltar, eu estou falando isso porque você tem que ter sempre aquela motivação interna para conseguir continuar, né? Olha, eu acho que cada pessoa é de um jeito. Aquela coisa, né? Cada um tem a sua grama verde. E se a minha tiver amarelinha, eu também não estou incomodada, né? Se eu tenho um tipo de grama e você é outro. Então, assim, o ruim também é quando eu olho para você e falo assim, eu posso, quer ver? Quando a gente vai falar do ego, né? Eu posso olhar o que você está fazendo. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Que interessante, né? Então, assim, eu estive agora no Algarve, o final de semana, com amigos, e eles falaram, vamos fazer isso. Era totalmente desconhecido para mim. E eu fui experimentando. Tá? Então, quando eu olho, eu falo assim, me desafiei e vou fazer. A diferença é quando eu fico olhando, quer dizer, um ato contínuo, sabe? E aí eu quero ficar me comparando excessivamente a você, mais do que eu me superar. Então, cada um é de um jeito. E a gente não pode confundir nível de ativação, que é toda uma alteração fisiológica para fazer algo, tá? Do que, eu posso ver assim, um nível de ativação é diferente de um nível de motivação. São coisas diferentes. Você pode, assim, se não fizer sentido, você não vai fazer. Faz sentido ler um livro? Esse livro? Posso falar para você, olha, esse livro é assim, assim. Se você não achar sentido, você não vai gastar 15 minutos do seu dia para ler aquele livro. Então, nós fazemos as coisas quando aquilo tem um sentido para a gente. Então, se você não faz sentido, você não é motivado para isso, não é. Claro. Cada um é de um jeito. Eu também gosto de variar bastante. Então, assim, eu gosto de contato com a natureza, ao mesmo tempo eu gosto de arte. Aí tem hora que eu amo dar aula, e aí eu estou numa diretoria. Então, assim, viajar de carro, acampar. Eu viajo muito pelo Brasil com 4x4 com meus cães e vou acampando pelos campings. Olha então, que assim, bacana, isso é muito bom. Né? A gente é muito diverso e o mundo hoje assim tem assim
A gente tem internet que vai mostrando experiências dos outros, né? Então, assim, muita gente vai do sul do Brasil, da América do Sul até o Alasca. Eu falo, não tenho vontade de fazer, mas por que não alugar um motorhome e viajar um mês, né? Mas é isso que cada nos move. Você sabia que eu vou fazer isso esse final de semana? Olha só que interessante. De vez em quando, eu sou casado, tenho 2 filhas. E de vez em quando, uma vez no ano, ou no máximo 2, cada um de nós, a minha esposa pega uma filha e vai fazer uma viagem, eu pego a outra filha e faço outra viagem. E aí depois troca. Depois eu pego a outra filha e a minha esposa pega outra. E por acaso vai ser esse final de semana e eu Quantos anos elas têm? 9 e 11. Ah, tá. Aí eu vou alugar um motorhome esse final de semana, sair com ela, mas aí vai ser só o final de semana, que elas ainda estão na aula, mas eu vou ficar com uma só, vou alugar lá, né, aqui em Portugal chamam de autocaravana, uma autocaravana, eu vou ficar com elas. Sei. E para dormir mesmo assim na praia, dormir né, mais tranquilo e tal, e é muito bom. Esses momentos também de conexão e tal. Mas isso tudo é aquela motivação ou sentido que você estava falando, né? Tem sentido para mim? Tem o menor sentido. Tem gente que fala assim, eu detesto motorhome. Eu quero ir para um hotel. Qual é o problema? Né? Não existe o melhor. Existe assim, o que faz sentido para mim? Faz sentido para você. Isso é uma motivação. Naquele momento da sua vida, né? Porque isso também muda, né? Dependendo do momento da vida, né? As nossas preferências mudam. Mudam também com o tempo. Com o tempo, né? E a gente tem que ver assim, as condições que eu tenho de conhecimento, as condições físicas, as condições financeiras, me proporcionam o quê? Então, assim, não adianta eu querer me comparar Estava vendo, por exemplo, uma filmagem linda de uma jovem fazendo kitesurf e andando em cima da água. Então, assim, achei de uma beleza estética, sabe, de movimento, que eu falei, gente, que coisa linda. Você quer fazer a mesma coisa? Eu não almejo isso, mas tem muita coisa que eu posso fazer. Então, eu não estou olhando para o que... Eu estou admirando o que você pode fazer. Tá? Então, é interessante, né? Quando a gente começa... Então, motivação não é um estado de espírito, não é um estado de alerta, não é uma frequência cardíaca elevada, mas aquilo faz sentido para mim? Qual é a sua intenção? Tá? E aí depois a gente pode falar mais à frente sobre essa questão da tarefa, essa questão do ego, essas relações que existem internamente, e que eu aprendi muito. Eu não cheguei pronta, eu estudo até hoje, a cada vez mais, sabe, faz sentido para mim. Você pesquisar, você estudar, que você vai aprendendo, aí você fala, ainda falta mais um livro, ainda falta essa leitura. Que horas que eu vou ler? Então, assim, para mim é importante, eu acho que a gente não estuda 20 anos um determinado assunto para estar apenas dentro dos muros da universidade. Eu acredito que é para a gente trabalhar também fora dos muros da universidade. Uhum. Não precisa ser um aluno da universidade para ter esse conhecimento. Você pode apenas... Então, assim, que linguagem? Então, para mim é um aprendizado. Que linguagem que eu utilizo para alcançar a pessoa e para que... Então, assim, é difícil que a gente trabalhe com ciência. Às vezes a gente está com palavra muito... Falar, será que está complicando? Como é que eu faço? Porque é tão fácil, né, para mim, e como é que eu faço para o outro entender o que eu estou falando? E eu espero que, com o tempo, eu melhore a fala, para falar de todas essas relações internas aqui. E essas conversas, igual nós estamos tendo aqui, ajudam também a levar esse tipo de conhecimento de forma fácil para as pessoas, né? Porque, às vezes, está dentro da universidade, ou seja, as pessoas que estudam na universidade onde você dá aula, é do curso de quê? De Educação Física? Educação Física. Educação Física. Então, provavelmente, eles vão sair dali para ser professores, dar aula de Educação Física, ou alguns ali desejam ser atletas também? Não, normalmente eles vão dar aula em academias, ou vão abrir estúdios de atividade física. Então não é esse conteúdo é mais voltado para o que a gente chama de bacharelado. Então, são pessoas que vão trabalhar com atletas, vão trabalhar em clubes, em hospitais, vão trabalhar em academias ou em estúdios. Mas e você? O que você gosta mais de... Qual é o conhecimento que você gosta mais de passar? Com que tipo de gente que você gosta mais de trabalhar? Assim? Eu gosto de gente interessada, curiosa. Olha, essa foi muito boa, gente interessada. Gente, assim. Né? Gente curiosa, assim. Pode chegar assim zerado. E quando eu estou dando aula e o olhar vai mudando, sabe? A pessoa vai entendendo. Então, quando eu vejo assim, já desde que eu trabalhava na escola com crianças de 12, 13, eu sempre gostei
no final da aula levar uma palavra, sabe, de motivação, uma palavra de vida, uma palavra assim que desse um significado para a existência deles, sabe? Olha que bacana. Desde, sei lá, eu dou aula já há quase 40 anos, desde lá de trás eu sempre gostei disso. E eles ficavam em pezinhos assim no morrinho na escola, sabe? Eu dava aula ao ar livre e eles ficavam assim: ai, professora, eu gosto tanto quando a senhora fala com a gente. Olha. E eu não tinha nenhum desses conhecimentos. Então, na realidade, esses conhecimentos eles têm significado, né, em mim. Eu tive uma infância assim difícil, uma adolescência também. E, na realidade, quando eu peguei esse conteúdo, ele fez muito significado para mim, né? Para as emoções, comportamento, estratégias, né? Entendimento, aceitação, acolhimento em mim. Então, quando eu me acolho, também é mais fácil entender o outro, né? Falando assim é perfeito, né? Não é tão assim também, né? Tem horas assim que é difícil ministrar, né? Porque às vezes tem alunos que são difíceis, ou tem dias que eu também não estou muito fácil, né, de fazer Claro, aquilo. normal. Né? Mas assim, quando a gente constrói ao longo do semestre uma boa relação e se coloca também como humano para falar assim, olha, aquele dia também não estava bem, tá? Aí a gente consegue realmente uma relação de bastante respeito, né, bastante carinho. Então, assim, eu fico muito feliz no final do semestre, quando eu vejo que aqueles olhares vão mudando, que a expressão deles é no olhar, é na respiração, né, aí... E faz assim, dê um significado, eu fico super feliz. E aí, no final do semestre, vários alunos falam: professora, muito obrigada, a sua aula fez uma diferença na minha vida. Olha, eu achei que eu ia bom, estudar sobre esporte, mas deu muito significado para mim. Isso é muito bom, né? Então, isso, para mim, eu fico isso é muito... o que te move, o que te faz ainda fazer o que você faz, né? Tocar essas pessoas e, de alguma forma, levar um conhecimento. Porque é interessante quando você toca em tantos assuntos dentro de uma mesma temática, né? Porque isso mostra mesmo que o ser humano ele não é dividido, né, em partes, né? Não. Ele é todo um ser complexo que nós, para facilitarmos a nossa vida, entendermos melhor o funcionamento, né, de como nós operamos no mundo, a gente tem que dividir. Olha, vamos botar a motivação aqui para esse lado, vamos botar as metas aqui, vamos botar... Mas, no fundo... Está tudo ligado. Está tudo ligado, né? O meu ego está ligado. A ferramenta que eu vou ter nas mãos. Tá? Então, assim, eu sei que podcast, muita gente começou no início só com um telefone. Só que vocês foram aprimorando e falam assim, e a luz? E as câmeras? E os microfones? E as pessoas, e o espaço. Então, as ferramentas nos ajudam muito. Um bom conhecimento, um bom acesso a conhecimento, leitura, bibliotecas, um bom algoritmo do YouTube, isso faz muita diferença, né? Daqueles seus desejos, né, de crescimento. Isso é muito interessante. Então, crescimento não é só profissional, sabe? É você experimentar, por exemplo, como eu fiz agora esse final de semana, uma trilha de 7 quilômetros nas falésias. Tem área ali que não tem proteção, e eu morria de medo, né? E eu falei assim, gente, eu estou com medo, eu estou com taquicardia, vocês podem me ajudar? E meus amigos foram lá, deram a mão, a gente atravessou. Então, algo assim que é você se expor ao novo. Eu digo assim, quando você abre as portas, você não sabe o que tem do outro lado. Abra portas. Sabe, veja o que tem do outro lado. Interessante. Sabe, isso, né? às vezes a gente fica assim, não, já está bem, já sei tudo do mundo. Não, você é de uma riqueza interna, sabe, de experiências. Então, às vezes, você resolve fazer algo novo, não importa a idade, não importa o seu estilo de vida. Você fala assim, gente, eu não imaginava que eu pudesse fazer isso. Sabe? Então, isso aí te motiva a algo. Eu vi antes de vir para cá, por eu estar nessa diretoria de esportes, eu conheci, a gente está motivando lá um evento, está organizando um evento de náutico, né? E aí veio uma pessoa que tinha acabado de chegar acho que da Espanha, e ele falou assim, vocês acham que velejar é só coisa para quem tem muito dinheiro, né? Ou ter um barco é para quem tem muito dinheiro. Não. Quem tem muito dinheiro, você precisa de muitos tripulantes no barco. E essas pessoas que têm muito dinheiro, eles pagam bem. E para você levar um barco de um lado para o outro, ele vai fazer uma viagem, ele precisa de um bom cozinheiro. Então, vocês que não têm condição, aprendam a velejar,
porque tem emprego nessa área, né? Isso no nicho dele. Claro que se você for no jornal, você não vai achar. Mas você fala comigo, então assim, você fala, gente, eu nunca tinha ideia disso. Então, eu sempre falo assim, Interessante. às vezes o jovem fala assim, acha que só na festa que vai ter. E não, às vezes é no almoço, às vezes é numa saída, sabe? Às vezes é vir aqui em Portugal num momento inesperado, né? No final do ano, final de semestre. E eu falei assim, seria mais fácil ficar aqui já na minha rotina. Mas por que não me desafiar? Por que não ir no novo? Por que não abrir novas portas? Claro. Tá? Por que não ver os meus medos? Qual o problema de ter o meu medo? No final, eu já estava na beirada ali. Sai daí, Cláudia. Eu falei, não, agora eu já estou mais segura. Já tô... Então, sabe, é você deixar que você tem um mundo dentro de você. Tem muitas possibilidades. E aí você não volta, né, aquela coisa, uma vez que você vê, não dá para desver, né? Então, assim, essa experiência que você está tendo aqui, ela não volta atrás. Ou seja, você fez a caminhada, você conheceu um lugar novo, você está aqui no podcast, você vai estar num evento, você vai palestrar, você vai viver uma série de coisas que faz parte de quem a Cláudia é a partir de agora, né? Não foi tão fácil assim, não, né? Eu falei, eu não vou. Né? Mas tá e aqui. Eu falava para o Alisson, eu não vou, eu vou, eu não vou. Porque, assim, é mais fácil ficar em casa. Ainda mais, assim, você tem uma casa confortável, que você conseguiu construir. Você está feliz ali onde você está, fala, né? para que eu vou sair? Para que eu vou do outro lado? Para que eu... Sabe, você tem... nós somos humanos, né? Aí eu falo assim, vai e não pensa. Vai, não pensa. Por que você não gosta disso? Você não gosta de conhecer gente? Você não gosta de desafio? Vai. Aí eu mesmo converso comigo, né? O diálogo interior. Vai e não pensa. E aí, realmente, nossa, eu estou aqui acho que 3 dias, parece que estou 3 meses. Que eu já vivi tantas experiências, sabe, Rafael? Então, isso é bonito, né? Isso move o ser humano. Isso é incrível quando a gente consegue viver essas coisas, né? E não ficar só parado. É bom viver isso, né? De vez em quando. Então, não pode ser sempre, porque se for sempre, depois perde o encanto, né? Perde o encanto. Mas fica lugar comum, né? Exato. É igual aquele potencial, né, do coração, né, potencial de membrana. Você sobe, desce, se ele ficar reto, parou, né? Então, tem hora que você sai, tem hora que você recolhe, né? Aquela expansão, recolhimento, expansão, recolhimento. Exatamente. Tá? Então, assim, é esse processo que ele é contínuo. Claro que eu não estou motivada em todos os dias, tem hora que é recolhimento, leitura, ver um filme na televisão. Você gosta ainda muito de ler? Oi? Você lê muito? Amo. Amo. Eu sei que não dá para perguntar qual que é o livro que você mais gostou na vida, porque isso é uma pergunta quase que igual, porque tem vários e os livros nos tocam de maneiras diferentes, em momentos diferentes. Mas qual é um livro assim que você gostou, que fez sentido na sua vida? Ou talvez seja um livro que você esteja a ler agora? O que... Tem sempre o livro que chama a atenção. Eu estava lendo agora o John Fosse, Brancura. Não conheço. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura esse ano, né? Então, parece que o Prêmio Nobel, cada ano, eles estão colocando para uma região diferente do... Foi um turco, né, Omar Pamuk, que chamou muita atenção, que era Valizes do Meu Pai. Foi um dos últimos que eu li. Gostei muito. Ele fala de todas as emoções e a experiência do pai que continha numa malinha. Olha. É muito bonito, realmente. É um turco, né? Os turcos são bem profundos. Se eu não me engano, agora esse é o John Fosse. Ele é de algum país nórdico, sabe? Não estou lembrando se é Suécia ou se é Noruega agora. E esse você está lendo nesse momento? Ou já acabou também? Eu estava lendo, mas eu dei de presente na casa que eu estava hospedada. Aí eu falei, eu desapego. Depois eu acabo de ler e compro outro, não tem problema. A vida Pronto, ela fluida, vai. Eu não vou. E ela ficou tão feliz, sabe? Olha. Aí eu falei assim, ele estava novinho, tinha acabado de comprar, né, no Brasil. Eu falei, esse vai ser o livro da viagem. Eu falei, esse não vai ser o livro da viagem. Esse vai ser o livro do presente, esse vai ser o livro de eu semear na vida de alguém. Eu gosto muito dos russos, acho eles, eu fico incrível. Às vezes um livro assim, um conto assim de 3, 4 páginas, eu falei, como é que ele pode falar, né? Dostoiévski, Tolstói. Eu gostei muito da Ana Karenina, né? Que ainda mais que ele começa falando, né? As alegrias da família são todas iguais, mas a tristeza cada um tem a sua, né? Aí cada vez que alguém vai falar... Não, livros é uma coisa incrível, né? Olha que engraçado. Ontem eu estava olhando no YouTube, passeando pelo YouTube, assim, tudo. Aí eu botei lá, assim, Clarice Lispector. Porque eu acho que eu nunca tinha visto a cara dela.
Olha, Nunca tive curiosidade, ou seja, das maiores escritoras brasileiras, né, que não nasceu no Sim, Brasil, sim, mas, sim. digamos, é quase que patrimônio Sim, nosso, sim, né, sim. brasileira. E aí eu vi uma entrevista com ela, que ela morreu lá, em 1977, então assim, ela morreu mesmo, eu nasci em 80. E aí ela dando a entrevista, ela falou, cara, olha que incrível. maravilhosa. Eu nasci em 60, então assim, Você pegou... peguei, assim, peguei. E era livro de escola. Mas ela tinha a mente dela muito louca, assim, né? Mas tem muita gente assim, que Não. às vezes não está aparecendo, né? Tem. E o mundo hoje está muito barulhento, né? Então a gente... Tá, e a gente tem muito ruído, a gente não consegue. Olha, eu vou contar uma história. Ela morava no Leme, né? Eu sou carioca, morava em Laranjeiras. Ela morava no Leme. E aí eu vi um escritor dizendo que antigamente você ia na página amarela, você via o nome de todo mundo, você podia ligar para a pessoa. Tinha isso mesmo. E aí ele ligou para ela, aí ele mandou uma carta assim, de um conto. Quem? Um escritor, eu não lembro qual é o nome. Tá. E aí depois ele ligou para ela para saber o que ela achava, ela achava. E aí, eu não lembro se ela ligou de volta ou ele ligou, mas ela virou para ele e falou assim: você tem muito medo de escrever. Você tem muita... Você não se expõe, você não se joga. Então, assim, quando a gente fala que é uma loucura, é porque, na realidade, um artista, se ele não se expõe, Exatamente. se ele põe as vísceras, ele é mentiroso, ele sabe aquela coisa assim... Ele fica naquele... Que você vai, assim, num buffet, você fica olhando e fica... Sabe, se você está aqui, então, se eu vim até Portugal, então vai. Se joga, né? Se joga, viva as experiências. Não, eu não sei se eu vou, se eu fico, Olha tal, só. né? Então, assim, vai, se atira, abra as portas, sabe? Se exponha. Tem muita vida dentro de nós, eu acho, sabe? Eu já fiz cada situação que eu falo, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse ver experiências tão interessantes. Tá? Então, Tipo assim, o quê? Qual que é uma experiência que te vem à mente uma aqui? experiência muito interessante, quer ver? Quando eu tinha 20 anos, foi meu primeiro semestre de férias na UFRJ, e eu tinha trabalhado como secretária, então tinha juntado um dinheirinho, né? E aí um grupo de amigos, aquela coisa de jovem, né? Na época o pessoal ia muito para o Peru. Inclusive cariocas iam até o Peru, até Lima, para pegar onda de trem. É sério? Nós éramos muito ligados na América do Sul, tinha muito trem. Então, tinha um trem que ia do Rio, que cruzava a fronteira? Olha, o trem ia até São Paulo, de São Paulo, Bauru. Brasília tinha um trem que ia até Bauru. Olha e depois só, você pegava Mato Grosso, dali você pegava Transpantaneira, dali você pegava Bolívia, dali você pegava Peru e você ia embora. Cara, que pena que acabou isso. E né? até Machu Picchu você ia. Né? Então, Uau. assim, e era muito barato. Então, os jovens de classe média baixa, viajavam de trem. Olha né? só. E a gente era muito, assim, em pró da América Latina, dos países da América do Sul. A gente, jovens, então, assim, tinha amigos peruanos, uruguaios, argentinos. Né? Então, assim, voltando um pouquinho antes, como eu fui atleta, em 76 eu fui para o México, jogar no campeonato afroasiático latino-americano. De quê? De tênis de mesa. Olha! Aí nós ficamos em 4º lugar. Dali eu fiz muita amizade com os latino-americanos. Muita amizade. Foi em 1976. Eu sou de 60, né? Então eu tinha 16 anos e foi uma experiência incrível. Então, ficou marcado em mim aquele campeonato. Nós ficamos um mês no México, um monte de jovem, 16, 17 anos. Somos amigos até hoje no conversa. Você veio aqui, não veio? Cláudia, a próxima vez venha me ver, né, e tal. Então, assim, eles estão espalhados e a gente continua se falando. Né? É muito tempo, gente. 76 para cá é muita coisa. E a gente continua. Então, assim, ficou marcado em mim. Quando chegou aos 20 anos, combinei com os colegas da faculdade, falei, agora vou ao Peru. Que eu disse que para os meus amigos que eu ia conhecer, vou lá conhecer o Peru de trem. Quando chegou na véspera da viagem, todo mundo furou. Aí eu desisti, eu falei, eu não vou sozinha para o Peru, de trem, né? Tinha 20 anos de idade. E aí eu saí de casa para ir na casa de uma amiga, ela estava recebendo um primo, e ele falou assim, eu fui ano passado, pode ir sozinha, porque você vai conhecendo gente a viagem inteira e você não vai ficar só. O menino, olha, tá vendo? Eu abri porta, Foi eu o saí que de casa,
Eu fui na casa da minha amiga. Olha só. Ele falou aquilo, eu já juntei tudo, porque eu estava com dinheiro, passaporte, tudo já organizado. E eu falei, eu vou. Então, eu fiquei 3 meses viajando pela América do Sul. Uau. Eu fui para Bolívia, Peru. Tem um rapaz que ele é pintor, hoje ele mora na França, e a gente ainda continua em contato, a gente se conheceu no trem e dividindo albergue juntos. Então, realmente, a gente entrava no trem e fazia amizade com todo mundo no trem. Foi muito bacana. Aí, dali, eu fui para o Peru, Machu Picchu. Aí, de Machu Picchu, eu ia até ali a nascente do Maranhão, que é o Rio Amazonas, ia até Lima e ia voltar. E aí eu tá assim, em Cusco naquela época, anos 80, a gente sentava numa mesa comprida e assim, era uma mesa, todo restaurante, uma mesa comprida, a gente do mundo inteiro conversando. O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã? Então, dali eu já marquei de fazer o Caminho dos Incas, que era seguro. Então, você ficava 3, 5 horas andando sozinha nos Andes. Uau. Aí a gente falava assim, a gente se encontra aqui no acampamento. Então, você fazia assim, chegava na mesa em Cusco, o que você vai fazer? Vou fazer o Caminho dos Incas. Então, vamos, amanhã a gente se encontra na Praça das Armas e vamos fazer o Caminho dos Incas. Com quem você conheceu ali aquela hora, né? E aí, depois, eu estava indo para o Maranhão, aí passaram os colegas mineiros, ele falou, você está indo para onde? Eu falei, para Ayacucho. Eles falaram, não, tem um caminho fantástico pela Amazônia. Volta... dá um jeito, desiste e vem com a gente. Aí eu desisti. E foi. Aí nós pegamos assim 2, 3 dias de canoa pela Amazônia. Uau! Hoje Nossa. tem estrada, né? Mas na época era só caminhando, era só de Força Aérea Peruana, era barquinho. Então, tudo isso eu fui vendo, sabe, que o meu ego ia se fortalecendo e que eu podia confiar em ter amigos, sabe? Não, sabe, ser afoita totalmente, assim, mas... Se você for observando as coisas e perguntando, estando com pessoas de confiança, você é capaz de fazer as coisas, né? Então, assim, quando eu fui chamada para aqui, eu achei que era tudo tranquilo, dar uma palestra e tal, e eu vi que não, que tudo gera um aprendizado, tá? Tudo tem tudo tem uma forma de, se você estiver ao lado de alguém que pensa que você pode ser alguém que possa vir a crescer, não alguém que veja você como algo estático, né, alguém fixo, né, o Rafael é desse jeito, e eu não vou nem oferecer, mas que você fala, Rafael, venha, e passa confiança, e passa ensino, você é capaz de romper. Né? Então, eu digo assim, não basta só você ter uma mentalidade de crescimento, é importante que você conviva com pessoas que te veem, que você é uma pessoa que nunca está finalizada, que sempre há coisa para você crescer e aprender. E eu não estou falando profissionalmente, eu estou falando assim, eu com 60 anos comprei um 4x4 e estou aprendendo a dirigir ainda. Né? Que bacana. E eu não vou estar com pessoas que não confiam, que eu sei que tem pessoas que não confiaram que eu era capaz de dirigir, pelos meus medos, pelas minhas seguranças. Eu falei, não, eu estou atrás das pessoas que vão ter um olhar de crescimento a meu respeito. E isso é um super aprendizado também, de você estar com essas pessoas que te ajudam, né, nessa sua caminhada. Né? Ou pessoas que só te puxam, né? Porque dependendo do grupo que você está, ou você continua, Rafael, ou você para, né? Porque você fala assim, por que a gente fica no looping repetindo, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa me fez mal. Cara, deixa. Você tem que ir atrás das pessoas que vão olhar para você com acolhimento. Não é para essas pessoas. Deixa. E, às vezes, você tem coisas que realmente incomodam isso é um elas. grande Ali não é o teu lugar. Isso é um grande ensinamento, então, assim, mesmo para todos nós. Né? Porque tem gente que tem mentalidade de crescimento a respeito dela, mas ela não tem a meu respeito. Ela está ao lado e fala assim, não, você não vai crescer, você está aí, nisso você não vai aprender. Eu não confio nisso em você. Aí você vai atrás das pessoas que olham para você como mentalidade de crescimento. Você entende? Então, por exemplo, assim, quando a gente está falando quando eu falo, que a gente estava falando lá no início, né, que eu falei, lá na frente a gente comenta, sobre o ego e a tarefa, acontece o seguinte. Se eu sou muito esforçada, se eu sou determinada, se eu treino, se eu me divirto, o meu ego,
e eu consigo ser bem efetiva, esse ego ele não é baixo. Lembra que eu falei assim? Eu achava que o ego devia ser sempre baixo. Não, ele é alto. Um atleta, para ele ser efetivo, o ego dele ele é elevado. Numa escala de 1 a 5, está por volta de 3. Aí vai depender da modalidade, da posição, se é coletivo, se é individual, mas vamos, né, para facilitar aqui. Mas esse ego ele é elevado quando o esforço. Então, assim, se você é uma pessoa determinada e esforçada, se o seu ego está baixo demais, isso eu fiz avaliação no doutorado, né? Você não consegue ser bem efetivo, porque você respeita demais o adversário. Mas você acha que, por exemplo, atletas super de ponta, por exemplo, Cristiano Ronaldo, né, que é um dos maiores, e ele fala, uma vez um jornalista perguntou para ele, quem que você acha que é o melhor jogador do mundo? Ele falou, eu. É claro que ele vai falar isso. E aí ele falou, mas você, ou seja, não é arrogante da sua parte? Não. Se eu não acreditar que eu sou o melhor, eu nunca vou ser. Então, eu tenho que ser o primeiro a acreditar. E eu acho isso fantástico. Agora, o ego dele, como também a habilidade dele, né? Ele construiu aquilo que ele é hoje, né? Mas você acha que se fizesse uma escala, esses atletas de topo, assim, tem o ego 5 lá em cima? Não, nunca tem. Ah, nunca tem? Não, normalmente de 1 a 5, assim, acima de 4 é a tarefa, que é o esforço, persistência, mentalidade de treinamento a longo prazo. Sim, é igual não ele. Não adianta. Pô, ele tem 36 anos, acho eu, e continua a treinar como ele treinava quando tinha 20, né? Se não mais, talvez, sei lá. Porque você já viu muita gente talentosa, né, que desiste? Muitos. Então, você também... né? Outro comportamento é você ter uma mentalidade de fazer aquilo a longo prazo. Então, por exemplo... Que não é simples, né? Porque viver naquela alta performance a longo prazo é muito... Mas me diga o seguinte, você tem melhorado seu podcast ou ele é o mesmo desde que você começou? Eu espero que eu tenha melhorado, né? Mas aí o equipamento melhorou, mudou as ferramentas? Dos primeiros que eu fiz, que eu comecei lá em 2019, na verdade, sim, tem nada a ver. Ainda mais porque nós temos a Just Feeling aqui hoje, com 3 câmeras, técnicos, som, microfone, tem 4 luzes para todo lado. Realmente melhorou muito. Então, né? Até aqui o cenário. Tem significado para você isso? Tem. Então tem motivação, uma motivação intrínseca. Né? Agora, é aquela coisa, né? Será que se daqui a 1 ano, ou 2 anos, tiver exatamente a mesma coisa... não falo só na parte técnica, mas na parte da entrevista, tá? Será que eu vou estar com a mesma motivação? Essa que é a questão, né? Se você buscar pessoas que vão te mostrar como é que você pode melhorar, você vai querer melhorar. Então, assim, o dia que você não tiver a fim de fazer um podcast, tá? Também tem um comprometimento. Sim. E que é a motivação extrínseca, autorregulada ou introjetada. Você fala, gente, eu não estou com a menor vontade. Mas eu assumi o compromisso de fazer. Eu assumi o compromisso. Então, isso também é importante. Porque a gente acha que não é. Porque o intrínseco, quando ele é fixo, ele desiste. Então, isso é muito importante. Ou seja, o intrínseco é aquela motivação mesmo. Cara, estou afim de fazer, eu gosto. Vai ser bom. Eu me divirto. Exatamente. Nossa, eu tenho isso hoje. Eu adoro estar aqui conversando. Essa conversa foi maravilhosa e tal. Maravilhoso. Agora, pode ter um dia que eu falo, nossa, não aguento mais. Só que tem aquela coisa, não, eu assumi o compromisso, isso é bom, estou crescendo, estou desenvolvendo, tem pessoas sendo tocadas, sei lá o quê, vamos embora e vamos fazer mesmo não querendo. Quem tem o ego elevado demais e tem um obstáculo, ele pode ser intrínseco, ele desiste. É quando ele tem uma mentalidade fixa. Aí eu sou incapaz de resolver esse problema. Eu não tenho estratégia para resolver essa situação, eu não consigo. Você deve buscar alguém para te ajudar. Não, eu não consigo, porque o meu ego é elevado demais. Aí você quebra. Tá. Então, assim, se você treina fortemente, olha a transformação do Cristiano Ronaldo do início para hoje. Se ele não falar que ele é o melhor do mundo, é uma estupidez da parte dele. Tá? E como você fala assim, o meu podcast é mais ou menos, meu podcast tá desse jeito, mas eu pretendo melhorar. Então, isso é um ego. Então, assim, que eu falo, gente, a gente batalha para ter, sabe, esse fortalecimento, mas não é acima da tarefa, não é acima do esforço. Porque se ele é baixo demais, você não confia de que você é capaz de realizar tá? As situações. Então, assim, é algo assim que, quando eu vi aqueles atletas de ponta, de medalha olímpica, sabe, escrevendo, eu sou melhor que os meus adversários. Mas ele não, assim, numa escala de 1 a 5, ele não põe tudo 5, mas ele põe de 3, 4, assim. Sim. Alguns tá 5, mas assim, é 3, 4. Sim. Né? Porque também ele eu acho que o atleta tem a noção e a clareza que em tudo ele sempre pode melhorar, né?
Sim. Ou seja, se ele Ele tá alcançou esforçando. já o máximo, ele alcançou. Ele E o parou, aí ele atleta ficou não- fixo, ele Exato. fala, aí não consigo mais. Exato. Mas tem gente que fala assim, eu acho que eu não... Você já viu gente desistir que fala assim, eu acho que eu não... Já parou para mim, já fui no topo que eu acho que eu tenho condição. Se você não muda de um instrutor, de um tutor, de um professor, você realmente para. E para muita gente gera um desânimo. Então, assim, tem gente que é muito talentosa e desiste, porque tudo que você propõe para ela é fácil demais, ela não tem desafio. Ela fala, isso de novo? Então, você tem que propor um desafio para Eu ela acho que continuar. nós somos movidos a desafio, né? Alguns em mais, digamos, precisa de mais desafios, grandes desafios e outros menos. Mas, de uma certa forma, nós, seres humanos, somos movidos a desafio, né? Sim, sim. Mas se não tem desafio, gera desânimo. Aí você Se não tem, gera desânimo. Mas eu posso dizer uma coisa, a vida tem muita coisa divertida para você fazer, muita. E às vezes as pessoas estão num caminho, numa reta e falam assim, já está bom, não quero mais nada. E se pronto. é ela, tudo bem, tá? Mas eu posso dizer, tem muita coisa divertida. Então, assim, voltando a Brasília, já fechei uma aula de vela. Já fechei um curso de vela. Falar assim, ó, tem 3 bolsas. Eu estava, acho que não sei, eu estava em algum local assim. Tem 3 bolsas para fazer uma aula de vela com fulano de tal lá, Carlão na ABB. Aí eu já coloquei meu nome primeiro. Olha. Aí já falou, professor, já está garantido, tem mais 2 pessoas que conseguiram aqui. Eu falei, gente, eu quero aprender, né? Que bacana. Eu acho divertido. Agora, você vai fazer sozinha a travessia Atlântico até Portugal? Tem gente que faz. Eu conheço uma senhora de 70 anos que faz. Não tenho o menor desejo disso. Mas eu quero andar no lago que tem perto da minha casa e quero ver como é que é, sabe? Sensacional. Ô, doutora Cláudia, me diz uma coisa aqui. Eu sou pai de 2 meninas lindas, como todo pai vai falar dos seus filhos, né? É melhor do que qualquer criança, é muito inteligente também. Exatamente. E aí a pessoa ainda fala, não é porque é minha filha, viu? Não é porque é minha filha, mas você tem que ver, elas são mesmo especiais. Pronto, minhas filhas são a mesma coisa. E as 2 amam um esporte particular, que é o hipismo. Desde cedo na escola, a gente mora aqui numa região que tem muita escola de hipismo próxima, tinha na escola. E tem uma dessas filhas que ela só gosta disso, ela ama isso, desde os 3 anos de idade. Olha Dos só. 3, ela começou com 3 anos de idade. E ela nunca teve Barbie, nunca teve princesa, nunca teve Mickey Mouse, nem Minnie. A única coisa que ela pensa, vive, sonha é cavalo. Ela hoje tem 11 anos, já compete, está na Federação Portuguesa de Hipismo, e já compete bem, e ganha prêmios, etc. Eu, como pai, ou seja, ela sonha cavalo de manhã, tarde e noite. Faz todos os dias da semana. E quando não vai, ela fica triste, entendeu? Então, assim, ela está lá agora. Nesse momento que nós estamos gravando, ela está lá agora. Ela sai da aula, vai para o cavalo, fica lá. E faz tudo. Limpa, escova o cavalo, anda, pula, salta, tudo. Como pai, como eu posso ajudá-la a alcançar, para que ela possa alcançar o maior potencial dela? Quando eu falo maior potencial, não é nem Olimpíadas. Ela fala que ela quer Olimpíadas, campeonatos mundiais, tudo que puder envolver a cavalo, ela quer. Mas o que eu quero para ela é que ela alcance, primeiro, que ela seja feliz na vida, isso é o número 1, mas que ela alcance o maior potencial que ela possa alcançar nisso que ela se propõe fazer. Como pai, como é que eu posso ser o melhor pai para ajudar minha filha? Olha, eu acho que cada um tem uma fala, né? Eu vou ter a minha, não vou dizer que essa é a perfeita e a ideal. A primeira coisa, né, que eu falo até para meus alunos, eles morrem de rir, um olha para o outro assim, eu falo assim, uma coisa que não é boa que os pais fazem é quando o filho consegue algo sem esforço e fala assim, meu filho é muito inteligente. Vamos dizer na escola, né? Ele não precisou estudar e conseguiu tirar uma nota excelente. Porque aí você já está colocando algo fixo no seu filho. Não gerou esforço. Então, gerar um esforço, isso é importante, porque você começa a achar... E na hora, como eu disse, na hora que você vê um obstáculo, o ego fica fragilizado, porque você acha que você vai por algo estático, algo fixo. É o seu ego que vai. E eu estou falando o ego em relação à tarefa, ao esforço, persistência, Claro. mentalidade, treinamento a longo prazo, isso que tem que sempre ser o maior. Tá?
Então, ela se sentir bem e ela se sentir, como se diz hoje, empoderada, não tem problema. A questão é, você está se esforçando? Você está se dedicando? Estou. Então, assim, levar ela a oportunidades, nem que seja de visualizar um campeonato assim, eu tenho condição, porque também tudo depende da época se você tem condição ou não, né? Então, assim, eu tenho condição de levar ela num campeonato mundial para ela assistir. Para ela estar em contato com pessoas de mentalidade de crescimento. É aquela coisa de abrir a porta. Às vezes você está ali e fala, mas será que eu vou conhecer alguém? Não sei, só se você for, se você vai saber. Tá? E, às vezes, assim, eu vou criar uma oportunidade, vou tentar criar uma oportunidade para que a minha filha conheça esses, né, grandes Claro. atletas do hipismo. Isso, para ela, vai gerar mais sonho. Né? Então, assim, eu gosto de variabilidade de ações, mas tem gente que não gosta, que escolhe, né? E a criança tem muito isso, focar algo e ir. Né? Pode dizer que criança, quando foca, ela vai, ela resolve que é aquela modalidade. Tá? Então, viver intensamente isso. E se amanhã ela existir? Gente, amanhã. E se ela não existir? E for viver disso? E for prazeroso para ela? Por que não? Então, eu sempre acho que cada um tem uma história, cada um tem um desejo. Tá? E tem horas que a gente não pode realizar, a gente tem que ir pelo compromisso que a gente tem, né, de algo profissional ou familiar que você tem que cumprir, mas na hora que pode, então, assim, posso levar a minha filha no campeonato mundial, posso levar a minha filha na Olimpíada. Não, eu não posso, mas tem um campeonato regional que eu posso levar. Sabe? Será que eu consigo uma carona? Ou tem um filme interessante que a gente possa assistir juntos? Então, assim, é estar em contato com pessoas que têm a mentalidade... expor ela a um maior... ambiente que permita ela ter crescimento, Sim. ainda que seja o crescimento só do desejo, né, da vontade da superação própria de chegar aonde ela quer chegar. Né? Eu vejo quando eu era atleta de tênis de mesa, eu amava ver aqui. Quando eu fui nesse campeonato África, Ásia e América Latina, quando eu vi os japoneses, os chineses jogando, menina, aquilo ali para mim era... Nossa, é incrível, né? Eu parava para querer ver aquilo, sabe? E assim, você... Mas é interessante você estar falando, desculpa, porque ano passado eu fiz uma viagem de bicicleta, uma longa viagem de bicicleta pela Europa, fiquei 77 dias sozinho andando de bicicleta, passei aqui Portugal, Espanha, França e Itália, fui até o sul da Itália andando. E aí teve um momento que a minha esposa com as minhas filhas me encontraram na França, foi em Cannes, onde tem o festival de filme de Cannes, de cinema. E aí, por acaso, mas isso foi mesmo por acaso, estava tendo, nesse final de semana que elas foram me visitar, estava tendo o campeonato mundial de hipismo lá, nesse final de semana. E eu falei, nossa, tem que ir. Eu, se fosse sozinho, não iria. Mas como elas estavam indo lá me encontrar, nós fomos. E aí fomos lá assistir o campeonato. E foi lindo, foi bonito, aquela coisa toda. Mais Cannes, né? É chique, né? Aquela pompa toda dos franceses e tal. E engraçado, né? A gente saiu e tal, e eu sem saber, minha filha pegou o bilhete, e ela pregou na parede do quarto. Está até lá hoje, ou seja, você vê que ela gosta. Que fez sentido para ela estar lá. E é exatamente aquilo que você falou. Né? Faz sentido? Você não, nem um livro você lê se não faz sentido. Você não, às vezes você não entra no restaurante. Eu acho que esse restaurante assim não me chama atenção. A estética não... vou porque o pessoal quer ir e tal. Então, assim, o que é isso internamente? É o que move. A vida é movimentar-se. Né? Nós estamos aqui assim, para o movimento, para experiências. Então, doutora Cláudia, mas assim, se alguém quiser fazer... Você tem cursos, essas coisas? Você tem... Fora da universidade, ou você está só ali dentro, só os seus alunos têm o privilégio de ter esse conhecimento, ou não? Ou tem qualquer coisa aí que a gente pode te ouvir mais e saber mais sobre você? Olha, aí é que está. No momento, só os meus alunos que têm esse privilégio. Eu acho que eles têm um privilégio. Alguns não, nem vêm. Muitos vêm, ainda bem. Né? Eu fiquei muito feliz que ontem o meu coordenador ligou e falou assim, Cláudia, por favor, ministre a Psicologia do Esporte, que os alunos amam que você ministre essa disciplina. Né? E, quer dizer, você 40 anos dando aula, ouvir isso, para mim já... Posso parar amanhã, né? Mas eu realmente estou querendo ter esse movimento de ensinar as pessoas elas se autoconhecerem, porque tem muita coisa para falar. Imagino, tá? Eu estou tentando assim
resumir, né? Mas tem muita característica do indivíduo para ele estar assim, comprometido, motivado, ele entender os processos dele, as estratégias, as ferramentas. E assim eu tenho interesse futuramente, sim, de montar mentoria, curso. Ó, vou te apresentar um amigo. Esse meu amigo chama Alisson Costa. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Ele vai te ajudar a montar um curso online para o mundo ter acesso a isso aí também. Tem que botar isso para o mundo, para as pessoas verem, ouvirem, sentirem, experimentarem esse conhecimento todo aí, toda essa bagagem que você leva, né, tanta riqueza aí, não pode ficar só preso em muros da universidade. Já foi o tempo que era assim, agora não. O Alisson Costa eu conheci na internet e, assim, nos conhecemos há alguns meses. Posso dizer assim que ele é um excelente tutor, sabe ensinar muito bem isso do mundo digital, com muita simplicidade. E o que eu vejo, a diferença assim, do Alisson para os outros é que ele traz proximidade. Ele traz uma intimidade, ele traz um acolhimento assim que não é apenas um conteúdo, né? Eu tive acesso a pessoas incríveis, mas não estão conseguindo mais passar um contato via tela. E Claro. é o mundo digital. É o mundo né? digital. O mundo digital. Saber trazer isso é muito importante mesmo. Sim. Realmente o que você está falando porque senão você acaba que hoje em dia, como é muita coisa digital, você não tem esse contato, né? E o Alisson é incrível, porque você está no digital e parece que você vai tomar... Acabou de sair da casa dele para tomar um café. Tô aqui falando e vou falar para a câmera aqui. Alisson, se você estiver me vendo em algum lugar do mundo, vou querer comissão do curso da doutora, hein? Mas, então, assim, para falar, né, assim... E eu, claro, eu falei que eu não conheço o Alisson, conheço ele sim. Claro. Brincadeira. E assim, estou disposta a aprender com ele como é que se monta curso, mentoria, palestra. Realmente acho ele legal. assim, além de conhecimento, acho ele um cara incrível. Que realmente. Bom. Obrigado você aí também por estar nos acompanhando. Continue aí sempre. E aquela coisa sempre, compartilha, dá o seu like, deixa o seu comentário. É isso. Galera, um beijo no seu coração. Viver com propósito. O podcast.